abençoados com todas as sortes de bênçãos. Meus irmãos amados, meus irmãos queridos, como vocês estão? Eu espero, como sempre, que estejam todos bem. Espero que todos vocês estejam gozando de uma boa saúde. E eu quero aqui, meus irmãos amados, pela segunda vez, neste domingo maravilhoso, neste domingo lindo, preparado pelo nosso Pai Celestial, quero aqui, juntamente com você, louvar a Deus, exaltar a Deus, bendizer a Deus, glorificar a Deus. Bendito, louvado seja o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Meus irmãos amados, é a segunda vez que eu estou gravando hoje, neste domingo, e eu estou muito feliz porque Deus está nos concedendo mais tempo de podermos falar acerca das coisas do reino de Deus, de podermos desfrutar destas que são as maravilhas do Evangelho de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu quero aqui tratar acerca deste assunto, um assunto muito, mas muito importante para o entendimento do Evangelho de Jesus Cristo. Por favor, preste bastante atenção para você entender isto aqui. Meus amados irmãos, antes de eu falar acerca do nosso assunto que vamos tratar aqui, eu quero aqui dizer aos irmãos que ainda não assistiram o vídeo anterior, o vídeo que nós publicamos hoje mesmo de manhã, hoje domingo aqui no canal. Aos irmãos que ainda não assistiram, por favor, queridos, assistam este vídeo. Tem muita coisa boa, tem muita, mas muita coisa maravilhosa. Eu creio que vocês terão o entendimento apercebido, o entendimento perfeito acerca do assunto que nós tratamos no vídeo anterior. E o tema deste vídeo, meus amados irmãos, foi o seguinte: Jesus não faz ninguém ser nova criatura. Falamos deste assunto no vídeo anterior. Vá lá, dá uma conferida, deixe seu like, comente e compartilhe o vídeo e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Meus amados irmãos, o tema dessa mensagem é o seguinte, na verdade é uma pergunta. Olha aí a pergunta, meus amados irmãos. Devemos ou não orar uns pelos outros? Bom, queridos irmãos, esta pergunta fica como a 13ª pergunta da nossa série Respondendo as 100 Perguntas. Tá bom, meus amados irmãos? Ao longo dos próximos vídeos estaremos respondendo as restantes 87 perguntas. Tá bom, meus amados irmãos? Bom, queridos, respondendo esta questão, devemos ou não orar uns pelos outros? Por favor, amados, preste atenção que antes disto eu quero te dizer uma coisa. Preste atenção, por favor. Meus amados irmãos, eu, Bruno Mac, há algum tempo atrás, eu tinha o entendimento de que não havia necessidades de orarmos uns pelos outros. Por quê? Porque eu entendia, meus amados irmãos, que Deus, Ele ouve a oração de todos os seus filhos. Agora, já que Deus ouve a oração de todos os seus filhos, não havia necessidade de orarmos uns pelos outros. Já que Deus ouve a oração dos seus filhos, de todos os seus filhos, todos tinham que orar por si mesmo. Você entende? Não, este era o entendimento que eu tinha acerca deste assunto aqui. Mas hoje, graças a Deus, o Espírito Santo me deu um entendimento aperfeiçoado acerca deste assunto. Louvo a Deus. Glorifico a Deus, porque o Espírito Santo tem me dado entendimento a cada dia que passa. Agora, meus queridos irmãos, mais uma questão apenas, antes de eu responder essa questão. Mas só uma questão aqui. Olha, amados, nós, os irmãos da graça de Deus, preste atenção, o que nos faz ter o entendimento de que não há necessidade de orarmos uns pelos outros é a questão do sacerdócio. Você entende? No período em que a antiga lei estava em vigor, no período em que a antiga aliança estava em vigor, vigorava o sacerdócio. E naquele tempo, meus amados irmãos, era o sacerdote que orava pelo povo. Você entende? Então, o povo da graça, tendo o entendimento que era o sacerdote que orava pelo povo naquela época, o povo de Deus tem um entendimento que
o orar pelos outros, o orar pelos outros, esta era uma função apenas dos sacerdotes. E agora que Jesus aboliu o sacerdócio, agora que Jesus cancelou o sacerdócio, o povo da graça entende que não há necessidade de orarmos uns pelos outros, porque isto era somente os sacerdotes quem fazia. Você entende? Então, meus amados irmãos, o povo da graça de Deus entende que se orarmos uns pelos outros, estamos procedendo igual os sacerdotes. Mas isto, meus queridos irmãos, não é verdade. Isto, meus queridos irmãos, não constitui verdade. Por favor, vamos entender esta mensagem. Vamos entender se devemos ou não orar uns pelos outros. Olha isto aqui, meus queridos irmãos. Olha isto. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 3. Meus amados irmãos, um dos exemplos, uma das coisas que nos mostram, nos fazem entender que não é verdade que nós não devemos orar uns pelos outros, era o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo fazia e o que as pessoas naquela época também faziam. Vamos entender aqui nesta mensagem que há sim uma necessidade de orarmos uns pelos outros. Vamos entender nessa mensagem que não tem problema nenhum nós orarmos uns pelos outros. Por favor, vamos entender isto. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Olha aí, acho que está na tela. Amados, olha isto. Diz o apóstolo Paulo: agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Versículo 4. Quando oro por vocês, meu coração se enche de alegria. Segura. O apóstolo Paulo era um sacerdote? Claro que não, meus amados irmãos. O apóstolo Paulo até se considerava o menor entre os irmãos daquela época. Você entende isto, meu querido? Então, o orar pelos outros não era somente uma função dos sacerdotes. Agora, no período em que a nova aliança foi estabelecida, agora que estamos vivendo o novo pacto, meus amados irmãos, devemos sim, assim uma necessidade de orarmos uns pelos outros. Isto não tem problema nenhum. Tanto que o apóstolo Paulo, sendo uma pessoa que não era um sacerdote, também orava uns pelos outros. Você entende, meu amado irmão? Então, há sim uma necessidade de orarmos uns pelos outros. Olha aí, Colossenses capítulo 2, versículo 1. Olha isto, meus amados irmãos. Eu gostaria que vocês, diz o apóstolo Paulo, eu gostaria que vocês pudessem saber quanto tenho lutado em oração por vocês, e pela igreja de Laodiceia, e por muitos outros que nunca me conheceram pessoalmente. Você entende? O apóstolo Paulo orava ou não orava pelas pessoas? Orava. Ele orava por todos aqueles que estavam em Colossos, ele orava por todos da igreja de Laodiceia e ele também orava por muitos que não conheciam pessoalmente. Você entende? Que há sim uma necessidade de orarmos. Se não fosse assim, Paulo não oraria. Até porque Paulo foi um dos primeiros a pregar o evangelho da graça de Deus. Você entende? A graça foi dada a Paulo. Foi por intermédio de Paulo que a graça chegou até nós. Entende isto? Que temos o apóstolo Paulo como exemplo no que toca a orar uns pelos outros. Entende isto? Jesus de Nazaré, nem posso falar até. Porque Jesus de Nazaré, ele orou muito, mas muito pelas pessoas. Ele disse: Pai, eu oro, eu rogo para que não os tires do mundo, mas sim os proteja do maligno. Jesus de Nazaré orava a todo momento pelas pessoas. Você entende? Então, meus amados irmãos, não era necessariamente que somente o sacerdote orasse pelas pessoas. Nós podemos sim orar uns pelos outros. Por favor, vamos ler isto. Colossenses capítulo 2, versículo 2, que isto já está muito doce agora. Olha aí. Eis que eu tenho pedido a Deus para vocês que sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor. Segura. Como é que Paulo pedia a Deus aqui?
Paulo pedia a Deus como? Paulo pedia a Deus em oração. Ele diz, eis que eu tenho pedido a Deus para vocês. Ele pedia a Deus em oração. Ele orava para que fossem encorajados e unidos fortes laços de amor entre aqueles irmãos. Você entende? Vamos continuar a leitura para você entender uma coisa. Eis que eu tenho pedido a Deus para vocês, isto é oração, que sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e que tenham a preciosa experiência de conhecerem a Cristo com real convicção e clara compreensão. Porque o plano misterioso de Deus, agora finalmente revelado, é o próprio Cristo. Você entende? Então, Paulo orava pelas pessoas. Paulo orava pelos irmãos para que se unissem fortes laços de amor. Para que eles entendessem que o plano misterioso de Deus finalmente era revelado naquele tempo. E esse plano era o próprio Cristo. Você entende, meu amado irmão? Agora, como é que nós temos que entender hoje? Como é que nós temos que aceitar como verdade que não devemos orar uns pelos outros? Isto não faz sentido, meus amados irmãos. O fato de que só os sacerdotes oravam pelo povo naquele tempo não quer dizer que nós não podemos orar hoje pelos nossos irmãos. Você entende? Se o meu irmão hoje está doente, eu posso sim e devo orar pedindo a Deus para que cure o meu irmão. Não tem nenhum problema isto. Você entende? Se eu tenho um filho ou se eu tenho uma filha lésbica, entenda? Se eu tenho uma filha lésbica, eu quero que ela deixe de ser assim. Eu quero que ela mude e deixe essas práticas, deixe de proceder desta maneira. Eu posso sim orar por ela e devo sim orar por ela, porque eu confio plenamente em Deus. Eu dependo plenamente em Deus. Eu sei que o único que muda o curso das coisas é Deus, meus amados irmãos. A minha esperança está em Deus. Todas as minhas dificuldades, todos os meus problemas, todas as coisas que afligem o meu coração, minha família, tenho sim que orar. Não tenho outro recurso a buscar. Você entende? O meu amigo está doente. Não é mal eu orar por ele. O meu irmão está doente. Não é errado eu orar por ele. Você entende, meu amado irmão? Quer dizer, estou passando por uma situação complicada, difícil, vendo o meu irmão passando por uma situação complicada e difícil, eu posso sim orar por ele, não tem nenhum problema. Você entende? Tenho um irmão que está aflito, precisando de emprego, por que eu não posso orar por ele? Que mal há eu orar para que Deus dê emprego ao meu irmão? Não tem nenhum. Por mais que eu saiba que mesmo se ele orar sozinho, Deus vai ouvir a oração dele, eu posso muito bem orar para que Deus dê emprego ao meu irmão. Não tem problema nenhum nisso. Será que Paulo, quando ele disse, eu oro para que sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, Paulo não sabia que se eles orassem sozinhos, Deus não poderia ouvir, que eles querem que Deus os encoraje e una eles com fortes laços de amor? Será que Paulo não sabia disso? Paulo sabia muito bem, meus amados irmãos, mas mesmo assim ele orava. Entende? Não tem nada de errado orarmos uns pelos outros. Você entende, meu querido irmão? Eu tenho um filho que está passando por uma situação difícil. Tenho um filho que está tendo distúrbios mentais. Tenho um filho que está passando em situações difíceis. Posso sim olhar por ele. Posso orar por ele para que Deus possa mudar o curso das coisas. O que você precisa entender, meu amado irmão, é que Deus o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus muda aquilo que nós, com nossa mente humana, entendemos que não pode ser mudado. Você entende? O nosso Deus transforma aquilo que com a nossa mente humana nós entendemos que não pode ser transformado. Amados, temos que ter fé, temos que ter esperança, temos que crer que Deus pode todas as coisas. Tudo. E não podemos deixar de orar. Pelo contrário, oremos a todo momento. O apóstolo Paulo disse uma vez, em uma das suas epístolas, ele diz, orai sem cessar. Você entende? Então, a todo momento, meus amados irmãos, devemos sim e temos sim que
que recorrer a Deus. Não há nada de mal orarmos uns pelos outros. O seu amigo, o seu irmão, quer dizer, quem for que seja, está passando por uma situação difícil, está doente, está necessitando de alguma coisa, não é errado orar por ele, tá bom? Que oremos uns aos outros, que oremos para que Deus possa nos dar mais entendimento, que oremos para que Deus possa nos livrar de tudo aquilo que nos aflige e que nos traz preocupações. Você entende? Até porque o Senhor, Ele é o nosso descanso. Você entende? O único que nos alivia é Deus. E a Ele nós vamos recorrer em todos os momentos difíceis, em todos os momentos onde nós achamos que não temos mais forças para caminhar. É Deus quem nos alivia. Você entende? Nós somos filhos de Deus e é o Pai que nós recorremos. Bom, amados, essa era a questão que eu queria tratar aqui com vocês. Se devemos ou não orar uns pelos outros. Amados, devemos sim. E há sim uma necessidade de orarmos uns pelos outros. Tá bom, meus amados irmãos? Quero aqui me despedir de vocês. Quero mandar grande abraço a todos. Grande beijo em vossos corações. E dizer que deixe o seu like, por favor. Comente e compartilhe o vídeo. Tá bom, meus amados irmãos? Vamos fazer com que esta palavra corra, com que este evangelho chegue a muito mais pessoas. Meus amados, grande abraço a todos. Grande beijo em vossos corações. E estamos juntos, tá bem? Graça e paz.